Então vamos lá. Salmo número 100. A palavra do salmista nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Pai, nessa noite estou aqui para transmitir o teu recado e eu peço, Senhor, que derrame do teu Espírito Santo dentro do meu coração e controla todo o meu ser, minha boca, os meus pensamentos e dirige, Pai, toda esta palavra, Senhor. Eu estou na tua total dependência e que os corações estejam também preparados, os ouvidos ouvindo e que ouçam como a sua palavra, porque ela é boa para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar. E nós, assim, eu te peço que nos ajude nessa noite. Amém. Então, nós vemos aqui que o salmista, ele nos convida ou nos exorta. Na realidade, ele está nos exortando que quando nós chegarmos ao Senhor, nós temos que celebrar Ele com júbilo. E esse júbilo aqui é muita alegria, uma alegria assim, transbordante, que contagia as pessoas que estão por perto e que ouvem esse celebrar. Esse celebrar é um festejar, é uma festa ao Senhor. Então, o salmista aqui, ele está nos exortando a essa noite para que nós possamos celebrar ao Senhor. Muitas vezes a gente vê que as pessoas hoje estão cheias assim, de lutas, de problemas, e então elas estão mais centradas nos seus problemas do que centradas em Deus. E quando nós saímos da nossa casa para vir aqui à reunião da igreja, nós precisamos de trazer assim um coração alegre, um coração que celebra na realidade o Senhor. E aqui no verso 2 ele diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então, servir a Deus com alegria. Servir a Deus não é só também cantar, e nem só ler Bíblia, nem só orar. Tem muitos outros serviços que acontecem no meio do povo de Deus, que são serviços. E esses serviços que nós prestamos a Deus, tem que ser um serviço que seja com alegria. E aqui ele ainda diz assim: apresentai-vos a Ele com canto. Então, cada vez que nós chegamos, que nós viemos aqui, nós temos que trazer algo para nós ofertar ao Senhor. Nós não podemos comparecer diante do Senhor vazio. Temos que trazer alguma coisa para ofertar a Ele. E também não é só, assim, vamos dizer, cânticos, não é só oração, não é só Bíblia, não é só serviço. Também os nossos dízimos, as nossas ofertas também têm que ser ofertada, tem que ser dizimada com alegria. Muitas das vezes nós, cristãos, nós temos dificuldade de colocar a nossa mão no nosso bolso para servir ao Senhor.
e sabendo que o Senhor pede que nós servimos a Ele com alegria em tudo. Quando nós dedicamos ou decidimos servir a Deus, nós temos que servir Ele na totalidade. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não a nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Então, esse versículo é um versículo que fala muito comigo, porque ele é uma coisa assim tão grande, que às vezes a gente não dá tanto valor. Nós temos que saber, ter essa consciência, ter alegria de que foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos fez povo seu. Então, isso eu acredito que a maior alegria do cristão é saber que foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos fez povo seu. E então nós não podemos assim andar despercebidos, né? Porque é algo maravilhoso saber que um Deus tão grande, tão onipotente, tão onisciente, tão tremendo, poderoso, importa com a gente. E o homem, ele foi ali no Éden, ele perdeu o contato com Deus quando ele pecou. Então ele perdeu aquela comunhão com Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, pela sua soberania, Ele teve compaixão do homem e trouxe Jesus para reconciliar o homem, através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz. Ele ofertou Jesus, seu único e unigênito Filho, para nos resgatar do nosso pecado e nos redirecionar novamente a Deus, para que nós tivéssemos esse privilégio de ter a comunhão com Deus, porque desde o início da criação, Deus teve assim um anseio no seu coração para ter comunhão com Ele. Nós olhamos que toda criatura que Deus fez, toda criação que Deus fez, Ele falou. Ele disse, haja luz, houve luz. Todas as coisas Ele falou, mas quando Ele foi para o homem, Ele pegou com a mão, Ele amassou o barro, e fez e formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, porque Ele queria ter uma estreita comunhão com o homem. E o homem, ele foi, assim, a coroa da criação de Deus. Então, às vezes a gente lê esse salmo, então, até cantamos ele, mas quando a gente depara com esse versículo aqui, o versículo 3, nós vamos nos detalhes e nós vemos a grandeza que Deus é. Ele é o Senhor, mas mesmo sendo o Senhor, Ele quis fazer nós pessoas valorosas. Nós temos que parar e pensar o quão grande é o amor de Deus por nós. Ele teve um carinho, um amor especial pela criação do homem. Então, nós precisamos de valorizar esse amor que Deus teve por nós. E depois ele ainda diz no verso 4, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-os e bendizei o seu nome. Mais uma vez ele nos convida a entrar nos átrios. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento,
israelitas, o povo de Deus, eles tinham que oferecer sacrifício para receber perdão dos seus pecados. Mas aqui, quando ele fala, entrai pelas portas e com louvor e seus atos. Então, hoje nós não precisamos mais de ter sacrifício, trazer ofertas, aquela carneiro, boi e outras coisas mais para poder fazer. Nós podemos entrar nesse átrio, nós temos livre acesso para entrar nesse átrio, para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor através do sangue de Jesus, através de Jesus. Jesus diz que Ele é a porta. Em João, capítulo 10, no verso 7, Jesus diz que Ele é a porta. E então, para nós adorar o Senhor hoje, nós não precisamos mais de sacrifícios, porque Jesus já foi sacrificado na cruz do Calvário e Ele nos deu esse livre acesso ao Pai. E o 5, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Então, a bondade do Senhor, ela é eterna. Ela não terminou lá no Velho Testamento ou com o povo israelita. Ela se estende de geração a geração para conosco. E isto é motivo de nós ter prazer em vir adorar o Senhor, louvar o Senhor e exaltar o seu nome, porque só Ele é Deus, só Ele é a nossa origem, só Ele é o Todo-Poderoso, só Ele é o Criador, e só Ele é que nos resgatou através do seu Filho e também nos fez filhos teus. Ele é o nosso governo, Ele é fiel em todas as gerações, Ele governa as nossas vidas, Ele nos dirige, Ele nos guia. Como está, vamos ver aí o Salmo 23, Salmo 23, que diz, é um salmo bem conhecido também, que nós gostamos até de repetir ele, muitas vezes, mas aqui também o salmista quis mostrar para nós que o quanto nós devemos se sentir feliz, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, nós vemos aqui que Ele é o nosso pastor, Ele tem um relacionamento com nós, Ele nos guia, Ele nos guarda e Ele nos cuida também. E em João, capítulo 14, do verso 6, ele diz que, no capítulo 10, verso 7, ele diz que Ele é a porta. E no verso 14, no capítulo 14, ele diz que Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nós temos este pastor que nos guia, que nos refrigera, que nos guarda, mas nós temos que percorrer o caminho. E esse caminho nós temos que percorrer ele através de Jesus Cristo. E vamos aí também em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, do capítulo 7 ao 9. Nós vamos ver a fidelidade do Senhor, nós vamos ver por que é que Ele nos escolheu, por que é que Ele fez nós, povo seu.
Deuteronômio 7, verso 7 ao 9. Diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, e nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, e aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, nós vemos aqui que não é porque nós somos melhores, nós somos bons, mas é porque o Senhor nos amava. Por isso é que Ele nos escolheu e nos fez povo seu. E aqui também nos diz que Ele é fiel e guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. Então, nós vemos aí o quão grande amor, o quão grande cuidado que o Senhor tem conosco, e por isso a gente tem que ser feliz, ter uma felicidade assim, contagiante, para servir a esse Deus, para prestar culto, que o nosso culto ele seja um culto agradável ao Senhor, que engrandece o coração do Senhor. Nós somos pessoas, às vezes, que estamos abatidos e não deixamos o Senhor penetrar no nosso coração, para que nós temos essa liberdade de ofertar culto a Ele. E por isso nós temos que buscar no Senhor Jesus essa força, para que nós chegamos através de Deus, através de Jesus, a Deus, para ofertar culto a Ele. E Deus também, Ele teve uma preocupação de dar para nós uma identidade. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos qualquer coisas pequenas, nós somos cidadãos do céu. E nós temos que estar conscientes de que a nossa morada não é aqui na terra. Nós temos uma pátria celestial e Deus nos deu essa identidade de filhos de Deus e cidadãos do céu. E isso já é motivo suficiente para que nós tenhamos prazer, alegria de estarmos aqui, toda a nossa vida, estar diante dEle, dando a Ele culto em todos os tempos e em todos os lugares. Mas especialmente é quando nós chegamos aqui na reunião da igreja, porque a reunião da igreja é aonde o Senhor derrama a sua bênção, a sua unção, é onde Deus dispensa para nós da sua graça. Claro que Ele dispensa quando nós estamos na nossa casa, nos nossos trabalhos, mas quando o povo se reúne para festejar o Senhor, para celebrar ao Senhor, é claro que a bênção do Senhor é ordenada sobre o seu povo. Deus, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, Ele nos resgatou, Ele nos deu Jesus, e Ele nos colocou como servos, filhos teus, e nos deu uma identidade como cidadão dos céus, e Ele quer ter comunhão conosco a todos os instantes. Então nós temos que estar totalmente na dependência do Senhor, depender do seu Espírito, depender da sua graça, saber que nós somos povo dEle. Foi para isso que Ele nos escolheu, para que nós andássemos em comunhão com Ele,
prestando louvor, prestando culto, prestando nosso serviço a Ele. No capítulo 10 de Hebreus, do verso 19 até o verso 25, ele fala assim: e tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, aqui é um relatório de tudo que eu falei, que Deus, Ele nos fez povo seu, Ele nos deu Jesus, que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Ele nos fez povo escolhido, sacerdócio real, Ele nos deu uma identidade, Ele nos fez cidadão do céu, e nós temos que estar considerando uns aos outros, né, para que nós tenhamos, praticando assim, sempre as boas obras que o Senhor requer de nós. E assim, eu concluo dizendo assim: Deus, Ele é apresentado nesse salmo como o nosso Criador, pastor, Deus de misericórdia, e nos retrata como rebanho do seu pastoreio. E somos dele, criado por ele, para ele, e ele é digno de adoração. E ele quer que o amemos e o adoramos, e levando a sua palavra a outras pessoas, como está escrito lá em Mateus 28:19. Deus, Ele não fez tudo isso por nós à toa, porque Ele também quer que nós levemos a palavra dEle para frente. A obra dEle não pode parar em nós, ela tem que ser contínua. E assim Ele, Mateus, no capítulo 28, no verso 19, Ele diz assim, Jesus falando com nós, Jesus falando, Ele disse assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que nós possamos saber o valor que nós temos para Deus, saber que nós somos chamados para ser povo seu, ovelha do seu rebanho, e que nós possamos também continuar na missão de levarmos a palavra de Deus a outras pessoas, que é a alegria que nós temos de ser salvos, ser libertos, também possamos levar a outras vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar celebrando ao Senhor. O versículo 23 até o 29. Eu especialmente estou muito feliz, uma palavra maravilhosa a respeito que a irmã pregou, me senti muito bem, e já tinha lido várias vezes esse salmo, mas não tinha prestado tanta atenção quanto prestei hoje.
Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, a qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amados irmãos, eu não sou pregador, mas quero dizer que essa palavra nos dá autoridade para participarmos da mesa do Senhor, mas de uma maneira, como que eu poderia dizer, com bastante temor no Senhor, com bastante atenção, porque é algo sagrado que o Senhor nos permitiu, para que venhamos lembrar até que Ele venha sobre cada um de nós. Nós não devemos, amados irmãos, de maneira alguma, nos permitir a não chegar na mesa. Qualquer algo que esteja de empecilho no nosso coração, na nossa mente, eu falo essas palavras lembrando do nosso irmão Adonias, muitas vezes pregou essa mesma palavra sobre a ceia do Senhor, porque é dessa forma que nós fortalecemos o nosso corpo, a nossa mente e nosso entendimento no Senhor. Então, que cada irmão nessa noite possa participar com alegria da mesa do Senhor, com vontade, com muito júbilo, como diz lá no Salmo 100, e que venhamos continuamente nos alegrar no Senhor, por poder permitir essa grande oportunidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo alimento. Senhor Jesus, nós te damos graça, consagramos esses alimentos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti que cada um de nós venha nos fortalecer na Tua grande presença, nos alimentar desse pão e desse vinho, ó Deus, esperando em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, e nós confiamos em Ti, e no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos a Ti e nós confiamos a Ti. Amém.